Você não está aqui apenas para pagar boletos, sobreviver ao fim do mês e esperar que algum milagre externo resolva sua vida. Está aqui para lembrar que existe uma inteligência vibracional capaz de transformar sua realidade, mesmo enquanto você dorme. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar dinheiro. Trabalham mais, estudam mais, esforçam-se mais. E ainda assim, continuam presas no mesmo ciclo: ansiedade, escassez, frustração. E sabe por quê? Porque dinheiro não é apenas algo que se conquista no mundo externo. É algo que se permite no mundo interno. Você pode trabalhar duro e ainda assim repelir a abundância, se sua frequência raiz estiver programada para a falta. Esse é o segredo que poucos contam e que muitos chamariam de proibido. Porque se todos soubessem o poder que têm de reescrever sua realidade financeira durante o sono, todo um sistema de controle baseado na escassez cairia por terra. O que você vai acessar aqui não é só um conteúdo, é um portal, um livro invisível, ancestral, que está codificado no seu próprio campo vibracional. Esse livro proibido não está em prateleiras, está em você. Escrito nas memórias emocionais herdadas, nas crenças que você nem sabe que carrega, nos padrões invisíveis que você reproduz todas as noites e que definem tudo o que vive durante o dia. A boa notícia? Você pode reescrever esse livro. Você pode dormir em um estado vibracional que atrai soluções, ideias, oportunidades e prosperidade, sem precisar lutar por isso, sem precisar forçar o universo. A manifestação começa quando a frequência muda, e a frequência muda quando você acessa seu subconsciente profundo, o território onde tudo é criado antes de se tornar matéria. A ciência já provou que o cérebro entra em estados altamente plásticos durante o sono, que memórias e padrões são reorganizados nesse intervalo silencioso. Mas o que poucos sabem é que esse é o momento exato em que o seu campo energético está mais vulnerável à reprogramação. Enquanto você dorme, sua mente consciente se cala. E o que você sente se torna ordem vibracional. Neste roteiro, você vai descobrir por que atrai o que não quer e como virar essa chave. Vai entender como programar o campo quântico com novas coordenadas emocionais. E, acima de tudo, vai acessar práticas reais para que sua noite se torne um portal de criação consciente. Se algo em você já sentiu que esta mensagem é sua, inscreva-se e deixe nos comentários: eu escolho lembrar quem sou. Você não está só, e o processo já começou. Capítulo 1. O livro que ninguém te mostrou. A verdade sobre o dinheiro e o subconsciente. Existe um livro secreto que rege sua realidade financeira. E ele não está nas bibliotecas do mundo. Está escrito silenciosamente no seu subconsciente. Antes mesmo de você saber o que era dinheiro, você já estava sendo programado sobre ele. Talvez tenha ouvido frases como: dinheiro não nasce em árvore, só fica rico quem explora os outros. Melhor ser honesto do que rico. Essas afirmações, aparentemente inofensivas, são decretos vibracionais que se instalaram no seu campo ainda na infância. Enquanto sua mente racional esqueceu, o subconsciente decorou cada linha. E é com base nessas linhas invisíveis que o seu campo quântico continua se orientando. O que você vive hoje é apenas a consequência do que foi impresso lá atrás. Não se trata de culpa. Trata-se de compreender o script oculto que você segue sem perceber. Você pode dizer para si mesmo: eu quero prosperar, eu quero atrair dinheiro, eu quero sair dessa vida de aperto. Mas se a base vibracional diz: dinheiro é perigoso, rico não vai para o céu, quem sou eu para ter muito? Então o seu campo vai bloquear tudo o que sua mente racional tentar conquistar. O campo quântico não responde ao que você deseja.
Responde ao que você vibra com consistência. E a vibração mais constante, mais profunda e mais determinante está exatamente no seu subconsciente. Ou seja, no lugar onde o livro proibido foi escrito. Imagine que cada crença limitante é como uma âncora energética. Você tenta avançar, tenta nadar em direção a novos horizontes, mas algo o puxa de volta. Essa força invisível é a frequência emocional da escassez. E ela não está no mundo, está no seu interior. Não é a economia, não é o governo, não é o seu trabalho atual. É a informação vibracional que você ainda emite. A boa notícia é que esse livro não está trancado. Ele pode ser reescrito. E a chave está em acessar o momento certo, o estado ideal de reprogramação, o sono profundo. Enquanto o corpo descansa, o subconsciente está desperto, aberto, receptivo. É nesse momento que você pode inserir novos comandos, novas imagens, novas sensações. É aí que o dinheiro deixa de ser uma luta e se torna uma permissão. Mas para isso você precisa fazer um pacto com a verdade. Você está pronto para largar o script da vítima e assumir o papel do criador? Está disposto a soltar o que aprendeu para lembrar o que é? Neste capítulo, você apenas abriu a primeira página. Nos próximos, vamos desvendar os códigos emocionais, vibracionais e espirituais que fazem com que dinheiro se aproxime ou fuja. Você está prestes a lembrar que a abundância não é um prêmio. É um reflexo da frequência que você sustenta no silêncio da noite. Capítulo 2. A linguagem que o dinheiro entende: emoção, frequência e repetição. Dinheiro não entende palavras, dinheiro entende frequência. Você pode dizer o dia inteiro: eu quero ficar rico, eu mereço prosperar, eu sou abundante. Mas se por dentro o que vibra é medo, escassez, insegurança ou culpa, o campo não se move. O universo não realiza desejos. Ele amplifica vibrações. Tudo no campo quântico é baseado em coerência. E a coerência mais poderosa que existe é entre o que você sente repetidamente e o que você acredita ser verdade. Você já reparou como certas pessoas parecem atrair dinheiro com naturalidade? Não importa o que aconteça, surgem oportunidades, ideias, soluções, portas abertas. E outras, por mais que se esforcem, parece que vivem correndo atrás e nunca alcançam. Isso não é acaso. Isso é sintonia. Você não atrai o que quer. Você atrai o que emite em frequência dominante. E frequência não é pensamento. É emoção sentida no corpo. É a química que o seu cérebro produz a partir daquilo que você acredita. A ciência já comprovou que o sistema límbico, responsável pelas emoções, se comunica diretamente com o sistema nervoso autônomo. Isso significa que suas emoções não são só sentimentos, são comandos bioquímicos que informam todo o seu corpo sobre o estado em que você está. Quando você sente medo, seu corpo entra em modo de defesa. Quando sente segurança, ele entra em modo de recepção. O dinheiro é uma extensão vibracional da energia da permissão. Se você não se sente seguro com ele, ele não permanece. Se você vibra dúvida, ele hesita. Se você vibra merecimento e constância, ele flui. E onde entra o sono nisso? Durante o sono, o cérebro atravessa ciclos específicos, alfa, teta, delta, e é justamente nesses estados, especialmente no estado teta, que as ondas cerebrais desaceleram e o subconsciente se abre. É aí que a repetição se torna ouro, porque a repetição gera familiaridade. E o subconsciente só aceita como verdade aquilo que é familiar. Você precisa repetir não com a boca, mas com a alma. Repetir imagens internas. Repetir estados emocionais. Repetir sensações de segurança, gratidão e abundância, mesmo antes de ver os resultados. Você dorme pensando em dívidas ou impossibilidades.
Você deita com o coração apertado ou com o campo aberto? A resposta molda a frequência com que você acorda. E a frequência com que você acorda molda os acontecimentos que o universo vai espelhar no seu caminho. Neste capítulo, a chave é clara. Pare de tentar convencer o universo com palavras. Comece a ensinar seu campo com emoção, frequência e repetição. Nos próximos blocos, você vai aprender como usar os momentos antes de dormir para acessar esse código e transformar sua noite em um transmissor direto para o campo da abundância. Uma verdade poderosa que poucos compreendem é que o dinheiro não tem moral. Ele não escolhe quem é bom ou mau. Ele não privilegia quem mais trabalha ou mais sofre. Ele flui para onde há espaço vibracional compatível. E esse espaço não se constrói com esforço. Constrói-se com o estado interno. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem buscar tanto, recebem oportunidades constantes? E outras, mesmo se dedicando profundamente, parecem sempre ser ignoradas pelo universo? Isso acontece porque a vibração dominante não é determinada pelo quanto você quer algo. É determinada pelo quanto você se sente parte daquilo. O campo não responde à sua meta. Responde ao seu nível de familiaridade emocional com a abundância. Se o dinheiro ainda é um estranho na sua frequência, ele não se aproxima. Mas se você começa a tratar a abundância como uma presença constante, mesmo que invisível, ela começa a se manifestar em formas sutis. É por isso que a prática noturna é tão importante. É nela que você ensina ao seu sistema nervoso que prosperar é seguro, possível e natural. Você pode começar com pequenas frases antes de dormir como: é seguro para mim ter dinheiro. O universo me apoia mesmo enquanto durmo. A abundância é minha companhia silenciosa. Mais importante do que as palavras é o estado emocional que elas geram. Sinta como seria viver sem medo, com confiança, com leveza, mesmo que por alguns minutos. Esse estado, quando repetido, se torna um novo ponto de atração. E o campo quântico começa a reorganizar a realidade para refletir exatamente aquilo que você praticou sentir. Capítulo 3. O código oculto nos seus sonhos, como reprogramar durante o sono. Enquanto você dorme, algo em você continua criando. Seu corpo repousa, mas sua consciência vibracional permanece ativa, reorganizando memórias, consolidando crenças, emitindo frequências. É nesse território invisível que o código oculto opera. Um código que molda sua realidade financeira mesmo quando você não está acordado. E é por isso que o sono não é apenas descanso. É um campo fértil de reprogramação profunda. A neurociência já demonstrou que durante o sono, especialmente nas fases de ondas teta e delta, o cérebro se desconecta do julgamento consciente e mergulha em um estado altamente plástico, ou seja, capaz de assimilar, reorganizar e consolidar informações com extrema facilidade. Esse é o mesmo estado que místicos chamavam de reino entre mundos, onde o que é sugerido se torna real, onde a imaginação não é apenas fantasia, mas ensaio vibracional. Você sabia que os sonhos não servem apenas para processar o dia? Servem também para atualizar o campo. Quando você dorme sentindo ansiedade, o corpo aprende a se manter em alerta. Quando dorme com raiva, o campo cristaliza tensões. Mas quando dorme com uma emoção elevada, gratidão, amor, merecimento, algo mágico acontece. O subconsciente interpreta essa vibração como uma nova base para criar. É por isso que o momento imediatamente antes de dormir é sagrado. Ele atua como a última informação inserida na mente antes do estado de recepção total. E o que você está dizendo ao seu campo antes de dormir? Que está falido?
que tem medo do futuro, que não vê saída, ou está ensinando seu corpo a sentir o que deseja viver, visualizando seu fluxo financeiro com tranquilidade, sentindo como se já tivesse acesso, liberdade, leveza? Você não precisa acreditar no início. Precisa apenas permitir que o corpo comece a experimentar, porque o corpo é o instrumento mais direto para reprogramar o subconsciente. Uma sugestão prática: antes de dormir, deite-se em silêncio por 2 minutos. Respire profundamente. Coloque uma música suave de 403 da Art e traga à mente uma imagem. Você vivendo com liberdade, pagando tudo com leveza, sendo guiado com confiança. Não tente controlar o pensamento. Apenas sinta. Imagine como se fosse real. Se o seu corpo puder sentir como se já fosse verdade, o campo começará a agir como se já fosse real. Essa prática, repetida todas as noites, começa a inserir um novo código no seu sistema. Um código oculto, mas poderoso, porque o campo não resiste à coerência emocional sustentada. E os sonhos? Os sonhos são mensagens. Muitas vezes são traduções simbólicas das novas frequências sendo assimiladas. Se você começar a sonhar com dinheiro, liberdade ou mesmo situações de teste emocional, saiba, seu subconsciente está se movendo, está respondendo, está reescrevendo o livro. E esse livro agora está sob nova direção, a sua. Sonhar não é apenas aleatório. Sonhar é vibracional. E os sonhos revelam mais do que histórias confusas. Eles revelam o que seu subconsciente está tentando processar, aceitar ou transformar. Se você sonha frequentemente com perdas, perseguições ou falhas, é um sinal claro de que ainda há padrões emocionais de escassez ativos em seu campo. Mas se você começa a sonhar com liberdade, fluidez, até com símbolos como água limpa, casas grandes ou luzes brilhantes, esses são sinais de realinhamento vibracional. Você está acessando outras frequências. Está se libertando de antigos registros emocionais. Por isso, prestar atenção aos sonhos é uma das formas mais diretas de acompanhar a evolução do seu campo. Uma prática poderosa é anotar, ao acordar, qualquer fragmento de sonho que lembrar. Depois, pergunte-se: o que esse símbolo representa para mim? Qual foi a emoção dominante? Existe alguma mensagem que meu eu interior está tentando me mostrar? Essa observação ativa uma ponte entre seu consciente e o campo criador e fortalece sua intenção noturna. Outra chave é programar seus sonhos com intenção clara. Antes de dormir, diga mentalmente: eu escolho sonhar com aquilo que preciso lembrar para prosperar. Eu permito que o universo me mostre caminhos invisíveis enquanto durmo. Essas sugestões orientam sua consciência vibracional a acessar dimensões mais elevadas. E quanto mais você repete, mais os sonhos se alinham ao novo roteiro que você está criando. Eles deixam de ser aleatórios e passam a ser guias, reflexos simbólicos da reprogramação profunda que está em curso. Dormir, então, deixa de ser apenas repouso. Passa a ser trabalho vibracional, expansão, reconexão com a fonte que sempre esteve ali, esperando que você decidisse escutá-la de verdade. Capítulo 4. Por que você atrai dívidas? O espelho emocional da falta. Nenhuma dívida é apenas financeira. Toda dívida é um espelho vibracional. Você não atrai dívidas porque é desorganizado, nem porque teve azar. Atrai porque existe uma frequência de falta instalada no seu campo e ela está pedindo para ser vista, curada, dissolvida. Para o campo quântico, dinheiro é energia. E dívida, portanto, é energia negativa acumulada. Um reflexo direto daquilo que não foi resolvido emocionalmente. Você já parou para observar o padrão? Sempre falta.
Sempre aparece um imprevisto. Sempre tem algo que escapa do controle. Esse ciclo não é externo, é interno. E é sustentado por uma programação emocional invisível, herdada e repetida. Muitos de nós crescemos ouvindo que dinheiro é difícil, que quem tem perde, que é feio dever, mas é pior não ter. Essas frases não são apenas ditos populares. São códigos emocionais que moldam o comportamento financeiro sem que a gente perceba. E o que acontece? O campo entende que o estado normal é a tensão, é a preocupação, é o aperto. A dívida se torna então não uma punição, mas uma repetição, uma forma inconsciente de validar a vibração da falta. Além disso, a dívida é uma forma de auto-ataque vibracional. Como se inconscientemente você se sentisse em dívida com algo ou alguém, com seus pais por ter seguido outro caminho, com a vida por se achar insuficiente, com a espiritualidade por não se achar merecedor. Sim, é profundo, porque é emocional. E tudo o que é emocional vira vibração. Por isso, muitos até ganham dinheiro, mas continuam endividados. Porque não é o valor externo que importa, mas o valor interno que a pessoa acredita ter. Se você sente que está sempre devendo algo ao mundo, o campo vai criar situações em que você precise pagar. E como reverter isso? Com verdade, com presença, com liberação vibracional. Primeiro, reconheça: eu não sou a dívida. Eu não sou o número negativo na conta. Eu sou um campo em constante reprogramação e posso vibrar diferente a partir de agora. Depois comece a limpar o campo. Afirmações simples, feitas antes de dormir, ajudam a dissolver a frequência da falta. Eu libero o medo de não ter. Eu me desconecto da crença de que preciso estar em dívida para evoluir. Eu permito que minha energia se alinhe à liberdade e à abundância. E por fim, sinta. Sinta como seria viver sem o peso da dívida emocional. Sinta como seria abrir a fatura e sorrir. Sinta como seria dormir com o coração tranquilo. O campo responde ao que você sente com verdade, não ao que você deseja com esforço. As dívidas não são castigo, são espelhos. E a partir deste momento, você pode escolher quebrá-los. Não com mais luta, mas com mais consciência. A dívida emocional é mais profunda do que o número escrito no extrato. Ela representa uma sensação de que você está devendo algo à vida, à família, ao mundo. E essa sensação se transforma em atração vibracional por situações de cobrança, escassez e sacrifício. É como se, inconscientemente, você sentisse que não pode simplesmente receber. Precisa pagar com dor, esforço ou culpa. Esse padrão nasce muitas vezes na infância, quando o amor era condicionado ao desempenho. Quando você só era visto ao obedecer, ao tirar boas notas, ao sacrificar sua própria vontade para agradar. Com o tempo, o cérebro aprende que receber exige esforço extremo e que qualquer leveza ou prazer vem acompanhado de um preço alto. Essa é a dívida vibracional que você pode estar carregando sem perceber. E ela se manifesta em dívidas reais, que apenas espelham um conflito interno não resolvido. Você pode começar a dissolver esse padrão com uma pergunta corajosa. A quem eu ainda sinto que devo algo para me permitir prosperar? Talvez você perceba que está tentando compensar seus pais por não ter seguido o caminho deles. Ou está tentando provar seu valor para alguém que nunca te reconheceu. Essas amarras vibracionais precisam ser vistas com compaixão e liberadas com firmeza. Antes de dormir, experimente afirmar: eu não devo nada ao meu passado. Eu posso ser livre sem carregar culpas antigas. Eu libero todas as dívidas emocionais que me impedem de receber com leveza. Essas frases
não são apenas declarações. São códigos de desbloqueio. Repetidas com verdade, elas começam a dissolver a estrutura energética da dívida emocional. E quando isso acontece, o dinheiro volta a fluir, porque finalmente há espaço interno para recebê-lo, sem peso, sem cobrança, sem sofrimento. Capítulo 5. A mente racional sabota, o subconsciente cria. Você pode entender tudo sobre prosperidade. Pode fazer cursos, estudar neurociência, decorar afirmações positivas, mas se sua mente racional continua operando em desconfiança, dúvida e controle, ela se tornará o maior sabotador do seu campo de criação. A mente racional não cria realidades. Ela só interpreta o que o subconsciente já decidiu viver. E é aí que está a chave do conflito interno. A sua mente consciente quer prosperar, mas o seu subconsciente ainda vibra medo, insegurança, inadequação. Imagine um barco com 2 remadores. Um rema para frente, outro rema para trás. O barco gira em círculos. Essa é a metáfora exata do seu campo vibracional, quando a mente racional quer algo, mas o subconsciente não está em coerência. Resultado? Bloqueio, estagnação, frustração. Você até consegue atrair algo, mas não consegue sustentar. Ou pior, nem chega a atrair, porque o seu campo não tem assinatura vibracional compatível com o que deseja. Mas por que a mente racional sabota? Porque ela foi treinada para sobreviver, não para criar. Ela precisa de lógica, de controle, de provas. E quando o assunto é dinheiro, segurança ou abundância, tudo isso está ligado a experiências emocionais profundas, muitas delas vividas na infância. A mente racional quer ter certeza antes de soltar. Mas o campo só responde quando você solta antes de ter certeza. Esse é o paradoxo da criação. A mente diz: eu acredito quando ver, mas o campo diz: você verá quando acreditar. O que fazer então? Você precisa desativar temporariamente o domínio da mente racional para acessar a fonte real de criação, o subconsciente. E o momento ideal para isso é antes de dormir. Durante esse momento de transição, as ondas cerebrais começam a desacelerar, a mente lógica perde força e o subconsciente se abre como um campo fértil. E é aí que você pode plantar novas imagens, novas sensações, novos comandos vibracionais. Não adianta apenas repetir frases sem emoção. É preciso sentir o que se deseja como se já estivesse acontecendo, porque o subconsciente não entende tempo. Ele entende emoção. Se você sentir gratidão agora, o campo interpreta que você já tem. Se você sentir leveza agora, o campo entende que você já está em paz. E o campo obediente começa a espelhar essa nova vibração na forma de situações, encontros, ideias, soluções. É assim que o dinheiro começa a vir de fontes inesperadas. É assim que você sonha algo e dias depois vê isso se materializar. Não é mágica, é coerência vibracional. A mente racional pode continuar duvidando. Tudo bem, ela faz parte, mas agora você sabe que ela não é o criador. Ela é apenas a intérprete, e você está prestes a ensinar a ela uma nova linguagem. A linguagem da fé vibracional, da entrega consciente, da reprogramação noturna. Porque no fim, não é o que você pensa que cria, é o que você vibra com constância, mesmo que em silêncio, mesmo que dormindo. Uma das maiores ilusões do mundo moderno é acreditar que o pensamento cria sozinho, que basta pensar positivo para atrair milagres. Mas se o pensamento não estiver em sintonia com o que o corpo sente, ele não cria, apenas confunde. A mente racional funciona como um filtro. Ela seleciona o que acredita ser possível com base em experiências anteriores.
E se o que ela viveu até hoje foi escassez, fracasso ou rejeição, ela vai sabotar qualquer tentativa de imaginar algo diferente. Por isso, você pode repetir 1000 vezes que merece prosperar. E ainda assim, sentir medo toda vez que vê sua conta bancária. Esse conflito é o que gera incoerência vibracional. E a incoerência não manifesta. O segredo está em usar a mente racional, não como criadora, mas como aliada. Treiná-la para não julgar o processo. Ensinar a ela que existem caminhos fora do controle lógico. E isso se faz repetindo novas imagens e sensações com regularidade. Antes de dormir, convide sua mente racional a descansar. Diga em voz baixa: agora é hora de soltar. Não preciso entender tudo para receber. Eu permito que meu subconsciente me leve para onde minha lógica não alcança. Essas frases simples acalmam o sistema de controle mental e criam abertura para que o subconsciente comece a assumir o comando. Quanto mais você repete essa entrega, mais sua mente racional começa a confiar no invisível. E a realidade externa começa a espelhar essa nova harmonia interna. Você deixa de viver entre a dúvida e a esperança e passa a vibrar certeza silenciosa. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você não precisa mais controlar. Você confia. E isso, para o campo, é o sinal definitivo de que pode entregar tudo aquilo que já está vibrando em sua direção. Capítulo 6. A chave é sentir. Visualização noturna com coerência emocional. Você não precisa ver para crer, precisa sentir para criar. Essa é a verdade esquecida. A chave vibracional que transforma desejos em matéria, ideias em renda, intenção em realidade. E não basta visualizar com os olhos da mente. É preciso visualizar com o corpo. É preciso tornar a imagem emocionalmente real. Porque o campo quântico responde à coerência. Não à técnica, não à repetição vazia, mas à vibração sentida com verdade. Quantas vezes você já tentou imaginar uma vida próspera, mas no fundo sentia dúvida, medo, resistência? E então nada acontecia. Ou pior, as coisas pareciam piorar. Isso acontece porque sua visualização não estava ancorada na coerência emocional. Você via uma cena positiva, mas seu corpo vibrava insegurança. Sua mente pedia abundância, mas seu campo ainda emitia escassez. O universo lê a vibração, e a vibração é sempre mais honesta que as palavras. Por isso, o momento antes de dormir é ouro puro. É ali que você pode cruzar o portal. Ali que o consciente cede espaço para o inconsciente. E o que você sentir nesse momento será a semente vibracional plantada no seu campo noturno. Como fazer? Silencie o externo. Elimine estímulos. Apague as luzes. Deite com intenção. Crie um ambiente de presença. Seu quarto não é apenas descanso. É laboratório de criação vibracional. Respire profundamente. 3 vezes. Lentas, conscientes. Isso sinaliza ao sistema nervoso que é hora de soltar o controle. Ative a imagem. Imagine uma cena que represente sua liberdade financeira. Pode ser simples. Você abrindo uma conta com saldo positivo, pagando tudo com leveza, ajudando alguém, viajando em paz. Entre na cena. Sinta o ambiente, o cheiro, a temperatura, as cores, a textura, a roupa que veste. Mas importante, sinta a emoção. Sustente por alguns minutos. Não se apresse. Repita. Respire junto. E se vierem pensamentos sabotadores, apenas observe e volte à cena. Quanto mais emoção positiva você conseguir acoplar à visualização, mais forte será o comando emitido ao seu campo. E o melhor, essa prática não exige esforço. Apenas constância. Você não precisa entender tudo.
Precisa apenas sentir diferente. Visualizar com coerência é mais poderoso que estudar 1000 livros, porque você está ensinando ao seu corpo o que é se sentir próspero, antes mesmo de a realidade externa mudar. E quando o corpo aprende, o campo responde. As ideias vêm, as sincronicidades se aceleram, as oportunidades aparecem, não por sorte, mas por sintonia. Repita essa prática todas as noites, sem expectativa, mas com entrega. Você não está criando o futuro. Está se alinhando com uma frequência que já existe e que só precisava de permissão para se manifestar. A coerência emocional é a ponte, e você já sabe onde ela começa. Na emoção que você decide sustentar antes de adormecer. Capítulo 7. A frequência raiz da abundância. Gratidão, segurança e permissão. Você não atrai o que quer. Você atrai o que sente que é seguro ter. Por isso, muitas pessoas desejam prosperidade, mas seu campo vibra medo de recebê-la. Elas querem dinheiro, mas inconscientemente sentem culpa, medo da rejeição, medo da exposição. Querem liberdade, mas associam liberdade ao abandono, à solidão, ao perigo. E assim, o campo bloqueia, não por punição, mas por proteção. Porque para o subconsciente, o mais importante não é o sucesso, é a segurança. E aí entra a frequência raiz. Gratidão, segurança e permissão. 3 pilares emocionais que sustentam o campo da abundância. A gratidão é a linguagem da completude. Ela comunica ao campo: eu já tenho. Eu já sou, eu já vibro, e o campo responde com expansão. Mas atenção, gratidão não é gratidão forçada, não é ser grato por obrigação, é sentir de verdade, por algo simples, pelo que já existe, pelo que está disponível agora. Quando você sente gratidão antes de dormir, ensina ao subconsciente que a abundância já está presente, mesmo que ainda não esteja visível. É como mudar o dial interno da escassez para a completude. O segundo pilar é a segurança. Você se sente seguro para ter dinheiro ou sente que, se tiver muito, vai perder? Vai ser cobrado? Vai ser invejado? Vai se descontrolar? Essas memórias emocionais, muitas vezes inconscientes, são bloqueios profundos. E enquanto elas estiverem ativas, o seu campo vai proteger você, impedindo o fluxo. Por isso, antes de dormir, envie ao seu corpo sinais de segurança. É seguro para mim prosperar. É seguro para mim ser visto, valorizado e bem pago. É seguro para mim ter mais do que o suficiente. Repita essas frases enquanto respira com presença. Não é só um mantra. É uma reeducação vibracional. E por fim, o terceiro pilar, permissão. Você se permite receber? Ou ainda sente que precisa provar, conquistar, merecer com esforço? O campo só entrega aquilo que você se permite sentir como possível. E a permissão não vem da lógica, vem do merecimento vibracional. E por isso crie um ritual noturno de permissão. Deite-se em silêncio, coloque a mão no coração, diga com firmeza: eu me permito receber com leveza. Eu me permito dormir em paz com minha prosperidade. Eu me permito ser abundância encarnada. E então solte, entregue, confie. Soltar é confiar no invisível. É ativar o magnetismo silencioso do ser que já sabe que é. A abundância começa dentro. Não é o dinheiro que cria a gratidão. É a gratidão que cria o dinheiro. Não é a liberdade externa que gera segurança. É a segurança interna que abre as portas do externo. Esses 3 estados, gratidão, segurança, permissão, formam a base do seu novo código vibracional. Sustente-os à noite e veja o dia responder com milagres reais. Capítulo 8. O ciclo do medo e como desativar o ímã da escassez. Todo medo não resolvido vira um ímã de escassez.
Não porque o medo seja um inimigo, mas porque ele vibra na frequência do controle, da tensão e da antecipação negativa. Se você acorda já pensando no que pode dar errado, o campo entende. Esse é o estado desejado. Vamos repetir. Se você dorme com o coração apertado, preocupado com contas, com o amanhã, com a sobrevivência, o campo responde. Esse é o comando. Vamos manter. É assim que nasce o ciclo do medo. Ele começa com uma experiência de dor ou de perda e se transforma em uma crença. Isso pode acontecer de novo. Vira um padrão emocional. Preciso me proteger. E então se manifesta como realidade recorrente. Você vive com medo da escassez e, sem perceber, está alimentando o próprio ímã que a atrai. É cruel, mas é libertador entender, porque tudo que é criado pode ser reprogramado. O medo é uma energia condensada, e toda a energia pode ser transmutada quando você traz luz e presença para ela. O primeiro passo é reconhecer. Sim, eu tenho medo. Medo de falhar, medo de não dar conta, medo de perder o que tenho, medo de nunca conseguir. Você não é fraco por sentir medo. Você é humano. O que você não pode mais é deixar que o medo seja o maestro da sua sinfonia vibracional. A reprogramação começa quando você para de lutar contra o medo e começa a escutá-lo. Antes de dormir, em vez de fugir do que sente, experimente este ritual. Sente-se na cama, feche os olhos, respire lentamente, diga mentalmente: medo, eu te vejo. Medo, eu não te rejeito, mas também não te alimento. Visualize o medo como uma fumaça cinza saindo do seu corpo enquanto expira. Com cada expiração, solte. Solte a tensão, a rigidez, o apego ao controle. Depois ancore uma nova vibração. Coloque uma das mãos sobre o coração. Diga, sentindo: eu libero o medo da escassez. Eu permito que minha energia se alinhe com a abundância, não com o pânico. Eu me desligo do ciclo de alerta e me conecto ao fluxo da confiança. O medo deixa de ter poder quando você para de resisti-lo e começa a ressignificá-lo. E quando você dorme em um estado de confiança, mesmo que por poucos minutos, você quebra o ciclo. Porque nesse estado, o campo pode finalmente reorganizar sua realidade com base em segurança e não em ameaça. O ímã da escassez começa a perder força. As situações começam a mudar. Você começa a perceber possibilidades que antes estavam invisíveis. E tudo isso não vem do esforço, vem da decisão de mudar a frequência noturna. Você não precisa acabar com o medo. Precisa apenas decidir que ele não define mais sua vibração principal. A partir de hoje, durma em paz e veja o medo se transformar em sabedoria e a escassez se dissolver em fluxo. É importante entender que o medo não é o vilão. Ele só está fora do lugar. Foi útil em momentos de sobrevivência, quando proteger-se era necessário. Mas agora ele ocupa um trono que não lhe pertence. Enquanto o medo for rei, a abundância será prisioneira. E o mais perigoso é que ele não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de prudência, de bom senso, de realismo. Mas por baixo vibra a velha programação da escassez. Por isso, observar o medo com compaixão é mais eficaz do que lutar contra ele. Quando você o acolhe, algo dentro de você se desarma. E o que era tensão vira clareza. O que era nó vira fluxo. Você pode dizer ao medo: obrigado por tentar me proteger, mas eu escolho confiar. Eu escolho viver além da repetição do passado. Cada vez que você dorme com esse gesto de gentileza interior, seu campo vibra cura. E o universo responde a essa maturidade vibracional com movimentos de libertação. As dívidas começam a se dissolver, não por mágica, mas porque o corpo deixa de vibrar escassez como identidade. Você deixa de se identificar com a luta. E o medo não encontra mais onde se apoiar.
A energia se abre para novas respostas e o fluxo da abundância encontra espaço para retornar. Não porque você venceu o medo, mas porque você deixou de viver a partir dele. Essa é a verdadeira transmutação. E ela acontece primeiro no silêncio da noite. No instante exato em que você escolhe dormir em confiança e não em alerta. Capítulo 9. O campo responde à sua escolha. Dinheiro não é recompensa, é reflexo. Dinheiro não é uma recompensa por esforço. É um reflexo da frequência que você sustenta com constância. Essa frase pode provocar, porque fomos educados a acreditar que dinheiro é algo que se conquista, que vem depois de muito sacrifício, depois de merecer, depois de provar valor. Mas a verdade espiritual e vibracional é outra. O dinheiro que chega até você não vem porque você fez por merecer. Vem porque você passou a vibrar uma frequência onde ele é natural. O campo quântico é neutro. Ele não julga se você é bom ou ruim, esforçado ou preguiçoso, estudado ou não. Ele apenas espelha. Espelha o que você sente ser verdade sobre si. Espelha o que você acredita ser possível para a sua vida. Espelha, sobretudo, a sua escolha vibracional. E essa escolha é feita o tempo todo. Principalmente nas pequenas decisões internas. Como você reage a uma cobrança inesperada? Como você se sente quando pensa no futuro financeiro? O que você diz sobre dinheiro para você mesmo quando ninguém está ouvindo? Essas microescolhas moldam sua assinatura energética. E sua assinatura energética é o que o campo decodifica como verdade. Você pode até querer riqueza com sua mente, mas se no fundo escolheu continuar vibrando escassez, o campo vai honrar essa escolha. Por isso é essencial entender. Dinheiro é um espelho. Ele reflete a frequência que você instalou como padrão. E a grande virada começa quando você para de buscar dinheiro como um prêmio e começa a alinhar sua frequência como um reflexo inevitável. Antes de dormir, faça esta pergunta poderosa. Qual frequência eu estou escolhendo carregar comigo esta noite? A do medo ou da confiança? A da escassez ou da abundância? A da dúvida ou da entrega? Lembre-se, o subconsciente não dorme. Ele continua operando, escutando, sentindo. E se você o alimentar com estados vibracionais elevados, mesmo que ainda não veja os frutos, ele vai reorganizar o campo ao seu redor. A chave não é controlar tudo. É sustentar uma vibração coerente tempo suficiente para que o campo possa espelhar. Não adianta vibrar abundância por 5 minutos e passar o resto do dia vibrando medo. É a média vibracional que cria, não os picos emocionais isolados. Por isso, suas noites importam tanto, porque elas representam 1/3 da sua vida. E durante esse tempo, seu campo está mais permeável, mais aberto, mais maleável. Use isso com sabedoria. Reescreva a narrativa interna. Eu escolho vibrar merecimento. Eu escolho ser reflexo da abundância, não da luta. Eu escolho viver com leveza e o dinheiro responde a essa escolha. Porque no fim, o campo não premia, ele apenas reflete. E quando sua escolha interna muda, sua realidade externa começa a refletir um novo ciclo. Simples assim, profundo assim, transformador assim. É preciso desfazer uma ilusão profundamente enraizada. A ideia de que dinheiro vem como um prêmio para quem sofre mais, para quem se sacrifica mais, para quem se entrega por completo e esquece de si. Mas essa é uma crença que alimenta o cansaço, não a prosperidade. Ela cria uma relação tóxica com o fluxo financeiro, como se o dinheiro fosse um juiz e você um réu em constante julgamento. Na verdade, o campo é muito mais simples e muito mais justo. Ele não premia nem pune, ele apenas reflete. E o que ele reflete é o padrão que você instalou como normal.
Para muitos, o normal é viver no limite. Viver com medo do fim do mês. Resolver um problema e já ver outro surgindo. Mas isso não é destino. É programação. E programação pode ser reescrita. Quando você entende que o dinheiro responde à sua escolha vibracional, você deixa de ser vítima do acaso. Passa a ser um emissor consciente. Passa a viver como quem sabe que a realidade externa é uma consequência, não uma causa. E essa mudança, embora pareça simples, é revolucionária. Porque muda a forma como você dorme, como você pensa, como você sente o próprio valor. Você começa a dormir não mais pedindo por dinheiro, mas escolhendo vibrar uma realidade onde ele já existe. E isso faz toda a diferença. Porque o campo responde à sensação de verdade, não à súplica. Quanto mais você afirma internamente, eu sou um reflexo da abundância, mais o universo espelha situações que confirmam essa identidade vibracional. Não como milagre, mas como reflexo inevitável da sua escolha interna. Capítulo 10. Dormir. Ressoando abundância. O ritual noturno do livro proibido. Você não precisa esperar o amanhã para começar a mudar sua realidade financeira. Pode começar esta noite, com um novo ritual, uma nova vibração, uma nova frequência. O livro proibido, de que falamos desde o início, não está em um objeto externo. Ele é simbólico. É a metáfora do seu subconsciente, da parte silenciosa de você que, noite após noite, tem o poder de reescrever a sua história. E esse livro é escrito com a caneta das emoções, com a tinta das sensações, com a frequência que você sustenta ao adormecer. Por isso, este capítulo não é uma explicação, é uma ativação. É um ritual simples, poderoso e transformador para você começar hoje. Prepare o ambiente, reduza as luzes, desligue telas, crie um espaço de presença. Seu quarto não é só um lugar de descanso, é um santuário de criação vibracional. Deite-se com intenção. Não se jogue na cama como quem escapa do dia. Deite-se como quem entra num templo. Este momento não é o fim do dia, é o início de uma nova realidade. Respire conscientemente, 3 vezes. Inspira profunda, expira devagar, sinta o corpo relaxar, sinta os pensamentos desacelerarem, sinta o agora se expandir. Ative a visualização. Imagine-se em um estado de total liberdade financeira. Sinta-se vivendo com leveza, pagando com tranquilidade, ajudando com alegria, vivendo em abundância. Não force imagens. Deixe que seu coração crie as cenas. Sinta a emoção. Não é sobre o quanto você vê, é sobre o quanto você sente. Gratidão, segurança, alegria, alívio. Essas são as senhas vibracionais do campo. Repita as afirmações com o coração. Enquanto durmo, minha frequência se alinha à abundância. Tudo que não serve mais à minha prosperidade é dissolvido agora. Eu sou merecedor, seguro e pronto para receber mais do que o suficiente. Meu campo atrai soluções, oportunidades e fluidez com naturalidade. Solte, entregue, confie. Depois de visualizar, depois de sentir, simplesmente permita. Durma como quem já recebeu. Durma como quem já é. Durma como quem sabe que o campo responde ao que é vibrado e não ao que é duvidado. Você pode repetir esse ritual toda noite, mesmo que alguns dias pareça mais difícil, mesmo que a mente questione. Porque o campo não exige perfeição, ele exige repetição. Cada vez que você dorme com uma nova vibração, está escrevendo uma nova página no seu livro interno. Está mostrando ao subconsciente que há um novo padrão possível. Com o tempo, ele se tornará o novo automático. Você não precisa controlar tudo.
Precisa apenas vibrar como quem já é. E quando isso se torna hábito, o milagre deixa de ser milagre e se torna rotina. Você não precisa correr atrás do dinheiro. Precisa apenas parar de correr de si mesmo. Durante toda esta jornada, você foi convidado a mergulhar em algo que sempre esteve disponível, mas talvez tenha sido esquecido, abafado, desacreditado. O seu poder vibracional. Agora você sabe. O dinheiro não é algo distante, escasso ou inatingível. Ele é uma frequência que já existe dentro de você, esperando ser reconhecida, sentida, ativada. Você aprendeu que não é a técnica que cria, mas o estado emocional que você sustenta. Que não é o esforço que determina, mas a coerência entre o que você sente, acredita e permite. E que a hora mais poderosa para transformar essa realidade não é durante o dia, no meio da agitação, mas sim à noite, quando o mundo externo silencia e o mundo interno se revela. Enquanto você dorme, o campo trabalha. Enquanto você relaxa, a energia se reorganiza. Enquanto você sente gratidão, segurança e permissão, a abundância encontra caminhos para chegar. Este é o livro proibido, o manual invisível que rege o que você vive, baseado não no que você diz, mas no que você vibra. E você acaba de começar a reescrevê-lo, página por página, noite após noite, escolha após escolha. É preciso desfazer uma ilusão profundamente enraizada. A ideia de que dinheiro vem como um prêmio para quem sofre mais, para quem se sacrifica mais, para quem se entrega por completo e esquece de si. Mas essa é uma crença que alimenta o cansaço, não a prosperidade. Ela cria uma relação tóxica com o fluxo financeiro. Como se o dinheiro fosse um juiz e você, um réu em constante julgamento. Na verdade, o campo é muito mais simples e muito mais justo. Ele não premia nem pune, ele apenas reflete. E o que ele reflete é o padrão que você instalou como normal. Para muitos, o normal é viver no limite, viver com medo do fim do mês, resolver um problema e já ver outro surgindo. Mas isso não é destino, é programação. E programação pode ser reescrita. Quando você entende que o dinheiro responde à sua escolha vibracional, você deixa de ser vítima do acaso. Passa a ser um emissor consciente. Passa a viver como quem sabe que a realidade externa é uma consequência, não uma causa. E essa mudança, embora pareça simples, é revolucionária, porque muda a forma como você dorme, como você pensa, como você sente o próprio valor. Você começa a dormir não mais pedindo por dinheiro, mas escolhendo vibrar uma realidade onde ele já existe. E isso faz toda a diferença. Porque o campo responde à sensação de verdade, não à súplica. Quanto mais você afirma internamente, eu sou um reflexo da abundância, mais o universo espelha situações que confirmam essa identidade vibracional. Não como milagre, mas como reflexo inevitável da sua escolha interna. A partir de agora, o dinheiro não será mais um motivo de tensão, será um reflexo natural da sua expansão. Quando você dorme em paz, o campo responde com fluidez. Quando você sente que já é suficiente, o universo deixa de segurar. Quando você libera o medo, a vida libera o fluxo. Nada está fora do seu alcance, porque o verdadeiro alcance é interno. E a pergunta que fica é: você está disposto a sustentar essa frequência mesmo antes de ver os resultados? Porque é essa decisão, repetida em silêncio, no escuro, antes de dormir, que molda o que você vai acordar para viver. Você não está mais vibrando a partir da escassez herdada. Você não está mais dormindo com a alma em dívida. Você está vibrando a partir da lembrança de quem você é. Um ser criador, merecedor, próspero por natureza. E isso muda tudo. Se esta jornada despertou algo em você,
Compartilhe com quem precisa lembrar também. Você não está só. Você nunca esteve. E agora você tem as chaves. Durma com fé. Acorde com direção. Viva com coerência. Porque a abundância que você busca já está onde você vibra.